Se eu estiver certo, o Bitcoin pode estar a apenas 75 dias de formar o fundo do bear market e reverter a tendência desse ciclo. E não, isso não é um chute. Nos últimos ciclos aconteceu exatamente a mesma coisa. Existe um padrão que se repetiu em todos eles e hoje a gente praticamente está nessa mesma janela de tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo o ciclo de 2018, o ciclo de 2022 e esse nosso ciclo de 2026, obviamente. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu acredito que faltam apenas 75 dias para o fim do bear market, onde a gente está nesse ciclo atual e principalmente o que também pode invalidar essa minha tese. Fechou? Vamos lá, deixa eu apagar isso daqui e vamos ao que interessa sem enrolação. Seguinte, pessoal, se você já está há um tempo no mercado, você sabe que em média a gente tem 3 anos de alta para 1 ano de queda, que aí a gente faz o famoso ciclo de 4 anos que você já deve ter ouvido falar no mercado. O fato é que desses 4 anos, perdão, desde o topo que a gente forma de um ciclo até o fundo máximo de bear market, a gente leva, calma aí que eu segurei, peguei o errado. Ah não, esse aqui já tá certo, mas a gente leva 364 dias, 364 dias de queda, daí a gente tem, pegando do fundo que a gente formou até o topo, a gente tem 1064 dias de alta até chegar ao pico máximo, o topo máximo. Aí a gente pega de novo, do topo ao fundo, 364 dias novamente. Do fundo ao topo, a gente tem 1064 dias novamente. E agora replicando esse padrão, né, para dar 364 dias mais uma vez, a gente tem isso daqui restando 75 dias. Coincidentemente, 75 dias. Eu não sei porque que eu apaguei ele aqui, mas deixa eu refazer aqui com vocês. Prontinho, aqui está. A gente tem 75 dias, é o que falta pra gente formar o fundo cíclico de bear market de acordo com essa análise daqui. Onde a gente tá, a gente já fez 78% do ciclo de bear market já tá completo. Ó, desde de outubro até onde a gente tá, se passaram 287 dias. E o que falta para bater os 364 dias são lá os 76 dias. Exatamente o que falta. Só que ok, eu acho que você já deve ter visto pelo menos razoavelmente essa análise. O que eu quero te trazer hoje um pouco mais a fundo é, se a gente replicar com os ciclos anteriores, em que momento a gente tava faltando os últimos 3 meses, né? Os últimos 2 meses ali, 2 semanas. Basicamente 75 dias, que é o que a gente tá atualmente nessa mesma janela. Vamos pegar lá a mesma janela? É o seguinte, em 2018, quando faltava 78 dias, essa foi a movimentação que o Bitcoin fez durante essa janela de tempo. Se eu pego desde o dia, a máxima daquele dia até a mínima do dia que a gente fez o fundo, a gente ainda caiu 54%. Ou seja, isso daqui era em setembro, a gente veio fazer o fundo em dezembro e ainda caiu 54%. O Bitcoin tava 7 mil, caiu para 3 mil dólares. Vamos pegar o ciclo de 2022? O ciclo de 2022 não foi diferente. No ciclo de 2022 a gente vinha dentro de um grande caixote aqui, ó. Isso aqui era um grande caixote de liquidez. A gente vinha aqui só, buscava liquidez, ficava acumulando aqui, até que a gente perde e vai buscar o fundo cíclico também. Pegando da máxima do dia, qual foi o dia? Esse daqui, ó. Por mais que a gente teve uma varada um pouco mais para cima, mas contabilizando toda a janela, da máxima que foi dos 21 mil dólares até os 15 mil dólares, a gente também caiu mais 28% no Bitcoin. Tem algumas semelhanças que a gente pode ver aqui, diferente do nosso ciclo. Por exemplo, o próprio de 2022, a gente vem praticamente dentro de um caixote. E nesse ciclo, a gente tem praticamente esse mesmo caixote daqui, né? A gente tinha muito esse caixote aqui, ó. Todo esse caixote daqui. Mas é do momento que a gente rompe para cima, busca liquidez, depois perde essa liquidez, praticamente toda essa liquidez já foi retestada aqui. Agora a gente vem montando esse caixote aqui, ó. Esse caixote de liquidez. É muito provável que a gente possa ter altas daqui, mas nos próximos dias, nas próximas semanas, até o 5 de outubro ali, que é onde eu acredito que a gente vai formar o ciclo de bear market, a minha maior probabilidade, a minha maior visão que eu tenho aqui é a gente perder esse fundo que a gente formou aqui dos 57 mil dólares. Aí se a gente vai direto para os 48 ou se vai parar nos 55, isso a gente vai ter que avaliar na medida que ele resolver fazer isso, porque vocês já sabem nesse canal e sabem muito bem, que eu falo isso em bastante vídeo, que a minha expectativa de fundo para esse ciclo está dentro desse caixote daqui. Deixa eu só apagar isso
esse daqui para deixar mais limpo. Enfim, está dentro desse caixote daqui, ó. É onde eu acredito que vai formar um ciclo de bear market. A gente já retestou bastante regiões daqui. Por exemplo, toda essa região aqui, ó, dos 65 mil dólares, a gente já buscou quando veio aqui, ó. Buscou 65, buscou 60, buscou 58 e buscou 57. Então a gente poderia remover já toda essa liquidez aqui, ó, até o último pavio. A liquidez que a gente ainda não buscou dessa última região aqui, tá aqui, ó, dentro desse caixote dos 48 aos 58 mil dólares atualmente. E na minha visão, é isso que eu acredito que pode acontecer. A gente pode vir buscar uma liquidez. Eu daria que o Bitcoin tenha margem suficiente até chegar aqui, ó, aos 72 mil dólares, que a gente ainda tem uma liquidez aqui. Então a gente pode vir por 72 mil dólares. E a próxima queda que a gente tiver, é muito provável que a gente venha para perder os 57 mil dólares e formar o ciclo de bear market. Faltando em média 80, 70, 75 dias, eu vou dar um conselho aqui pra vocês. Não espere, tá? Isso também já é uma invalidação dessa tese. Mas, obviamente, esse vídeo tem uma recomendação de investimentos. Mas não espere o Bitcoin chegar no pico máximo. Sei lá, o Bitcoin chegar em 48. Vamos supor que ele vá a 48 e o Bitcoin chegar em 48. Aí, só aí que você vai comprar. Pessoal, não faça isso. Por quê? Porque da mesma forma que você nunca vai acertar o pico máximo da venda, você nunca vai vender aqui nos 127 mil dólares tudo, obviamente você também não vai conseguir comprar tudo aqui. Então, na minha visão, no próximo reteste que a gente der, eu já venho falando para vocês há bastante tempo que abaixo de 60 mil dólares, para mim são excelentes pontos de compra no Bitcoin. Então, a partir do momento que ele voltar aqui abaixo dos 60 mil dólares, eu particularmente vou começar a aumentar as minhas posições de compra para longo prazo. E isso, obviamente, eu já comento lá no nosso Discord. Caso você não faça parte da nossa comunidade Bravos, é totalmente gratuita. Ainda, o link tá aí na descrição. Eu já compartilhei, inclusive, até essa análise muito antes lá para eles do que aqui no nosso YouTube. Então, normalmente, quando você tá no Discord, você tem informações antecipadas. Fora o nosso lucro, que perante ao Bitcoin está 48% acima do Bitcoin nos mesmos 2 períodos de trades que a gente vem fazendo dentro desse Discord. Enfim, se você se interessou, o link tá aí na descrição. Aproveita que por enquanto ele ainda é totalmente gratuito, mas eu tenho planos de sim criar uma comunidade paga para esse Discord. Então, se fosse você, eu não perdia tempo. Então, em resumo, a minha expectativa pro Bitcoin é a gente provavelmente corrigir uma retração de Fibonacci. E vocês sabem que eu utilizo retração de Fibonacci 03, 05, 06. Então, essas são todas as minhas regiões onde eu acredito que o Bitcoin possa parar nessa próxima pernada de alta que ele der, que a gente já vem, né, de uma pernada de alta, e mais uma vez, a gente comprou Bitcoin aqui, ó, nos 58 mil dólares, tem print lá no Discord, print da operação, o print de abertura da operação, se você quiser confirmar também, surfamos até aqui os 64 mil dólares, nos 64 mil dólares eu já realizei toda a minha posição, mas ainda assim existe margem da gente ir até os 72 mil dólares, e se ele for até os 72 mil dólares, eu vou ser sincero com vocês, vou até ter interesse em shortar o Bitcoin, mas esse será muito provavelmente será o meu último short desse ciclo de bear market. Por quê? Porque já vai ficar muito na boca pra gente abrir mais shorts. Por exemplo, hoje a gente falta 75 dias, mas quando ele chegar aqui, se ele chegar aqui no 72 e performar a sua pernada de baixa, vai faltar o que? 30, sei lá, 20 dias? Na minha visão, não vai valer mais apenas você focar em shorts. Pelo contrário, eu começo a abrir a minha cabeça para pensar em longs a longo prazo. Por quê? Porque o risco-retorno está muito mais atrativo para longs agora do que para shorts. Porque, por exemplo, se a gente pega, pelo menos, vamos considerar o último fundo de 38 mil dólares. Adendo, eu não acredito que o Bitcoin vai chegar a 38 mil dólares. Mas considerando que a gente abre um long aqui, quando ele voltar nos 58 mil dólares, chegando no último topo e perdendo o último fundo, a gente já tem um 3 para 1. Ou seja, a gente perde 34% se ele chegar de volta nos 38. Fora que se ele chegar nos 38, a gente vai fazer uma excelente compra. E um retorno de 116%. Tá vendo a diferença? É um 3 para 1. Você perde 34% e ganha 116%. Isso é o risco-retorno que traders profissionais, traders que vivem desse mercado, normalmente tendem a buscar pelo menos um 3 para 1. Enfim, uma prova de que abrir longs
nessa altura do campeonato, talvez esteja mais propício abrir longs do que abrir short. Não nessa região, tá, pessoal? Por favor. Aqui na minha visão, isso aqui é região de resistência, é região de topo. Por mais que a gente possa romper, eu só compraria aqui se a gente tivesse uma retração de Fibonacci aqui para tentar surfar também os 82 mil dólares. Mas aqui na região onde a gente tá, isso aqui para mim é venda. Eu vou abrir short? Não, eu não vou abrir short nessa região justamente porque eu já falei para vocês. A não ser que no intraday seja um short, uma operação mais rápida, no intraday e nos gráficos menores eu vejo alguma oportunidade, daí eu vou mandar lá para os nossos membros do Discord mais uma vez. O link tá aí na descrição. Em resumo, eu não acredito que a gente formou o ciclo desse mercado em 58 mil dólares. Algo que tende a colaborar comigo também é a dominância do SDT. Eu quero deixar claro aqui para vocês, na minha visão a dominância do SDT está sim entrando em uma distribuição. Isso a gente consegue ver nos gráficos maiores, principalmente no gráfico semanal. Perceba que no gráfico semanal o RSI já está divergente. A gente tem um topo maior, perceba, ó, esse topo, esse daqui é maior que esse topo daqui, mas no RSI a gente tem uma clara divergência. Mas isso não impede da gente buscar mais uma vez essa liquidez daqui de cima, tá, pessoal? A gente vem, faz uma armadilha aqui, ó, para perder esse pavio, depois volta buscando essa liquidez e aí sim a gente faz o topo do USDT, né, dominância do USDT e o fundo do bear market do Bitcoin. Esses dois gráficos, eles são inversamente proporcionais um ao outro. Se o gráfico da dominância do dólar estiver caindo, é muito provavelmente que o Bitcoin vai estar subindo. E se o gráfico da dominância do USDT estiver subindo, muito provavelmente o Bitcoin vai estar caindo. Enfim, na minha visão, a gente ainda pode buscar mais uma liquidez aqui em cima, quem sabe, muito provavelmente rompendo esse topo da dominância do dólar mais uma vez. Isso também aconteceu em julho do ano passado. Do ciclo passado. Foi exatamente essa movimentação daqui, ó, pessoal. A gente tem um rally de alta, ó, um rally que vai até agosto. A gente começa a cair aqui, ó, em julho até agosto, a gente tem todo esse rally pro Bitcoin e depois a gente volta buscando liquidez mais uma vez no topo. Isso no Bitcoin fez o Bitcoin perder esse fundo que a gente fez. Na dominância do dólar, a gente não perdeu, mas pode acontecer a mesma coisa aqui nesse ciclo. A gente vê, que é o que eu já vim performando aqui desde junho, né? A gente tem uma correção leve rally no Bitcoin, pode até perder para depois voltar rompendo esse topo e o Bitcoin fazer um novo fundo nesse caixote aqui entre os 48 mil dólares até os 58 mil dólares, que vai ser onde eu vou ter ordens massivas de compra no Bitcoin aqui a longo prazo. Inclusive a alavancagem eu vou montar quando estiver bem perto ali de finalizar esses 75 dias. Eu vou avisar vocês também lá no nosso Discord. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa análise? É uma análise um pouco mais aprofundada de algo que vocês provavelmente já devem ter visto, que é o ciclo de Bitcoin, né? Como é que funciona um ciclo de mercado. A cada 3 anos de alta, 1 ano de baixa. Então, quanto que falta? Faltou 75 dias. E nesses 75 dias, o que aconteceu nos últimos ciclos? Basicamente é isso que eu quis abordar aqui com vocês. Também confluindo, né, com análises passadas de o que eu já acreditava aqui no Bitcoin. Então, se você gostou desse vídeo, se você tá gostando dos vídeos desse canal, não se esquece de inscrever, deixar um like aí. E claro, se você tem interesse em copiar as minhas operações, como eu cheguei a mostrar para vocês, a nossa carteira está 48 positiva acima do Bitcoin, enquanto o Bitcoin no mesmo período tá a 18% negativa. Então, se você quiser ter esse resultado para sua carteira também, considere entrar no nosso Discord pelo primeiro link aí da descrição. Fechou? Enfim, se você quiser saber mais como a gente obteve esse resultado nessa carteira, assista esse último vídeo que está aparecendo na sua tela, que é o Bitcoin precisa chegar em 90 mil dólares somente para empatar o nosso resultado. Esse vídeo está aparecendo agora na sua tela caso você tenha interesse em assistir. Do mais, muito obrigado por me ver até aqui e até a próxima.